Ó, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor. Voltamos então, falando aqui de Lajinha, Minas Gerais, para todo o nosso Brasil e o mundo, ministrando o curso de Teologia pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Desde 1992 nós estamos aqui, instalados aqui nessa sul capixaba e leste mineiro, ensinando e aprendendo a respeito das Sagradas Escrituras. Temos os cursos em 3 níveis, básico, intermediário e bacharelado. Ao acabar os 3, terminando os 3, você pode requerer crédito para fazer o curso superior, pelo MEC, na faculdade reconhecida, autorizada e reconhecida pelo MEC, que é a FACETEM. Nós temos polo aqui dessa FACETEM. E vários já concluíram seus estudos superiores, mais de 70 pessoas das que fizeram por aqui, de mais de 700 que concluíram os cursos básico, ou médio, ou intermediário, ou bacharel. Estamos falando de teologia nível básico, livro 1. Estamos ministrando a matéria do primeiro livro. São 6 livros, cada livro tem 6 matérias. E a matéria que está em pauta aqui é hermenêutica bíblica. Já fizemos 6 aulas, hoje é a 7ª aula. A última aula nós falamos sobre os problemas da hermenêutica. A hermenêutica contemporânea, né, de hoje, o que se apresenta aí que a gente tem que rebater, e a principal, resumindo aquela aula, seria receber a direção do Espírito Santo para entender como o autor recebeu para escrever. Hoje falaremos sobre a teoria ou teorias da errância da Bíblia. Vamos combater essas teorias que vamos apresentar aqui. As pessoas que não creem na inerrância da Bíblia, elas vão apresentar aqui algumas falácias e nós vamos combatê-las. São 9. Começando então para a primeira, é possível que Jesus entendesse e usasse as histórias do Antigo Testamento de uma forma não literal, pretendendo que fossem entendidas como eventos não históricos, usados apenas com finalidade ilustrativa. Isso é uma falácia das maiores, né? De bem, se Jesus pensasse que Jonas era um profeta imaginário, falando com a Nínive imaginário, cujo rei imaginário, né? Isso não tem cabimento algum. Eu fico pensando como é que tem determinado tipo de teólogo que tem coragem de propor umas coisas dessas, né? E não são pessoas simples como nós, que conhecemos pouca coisa, são pessoas letradas, né? O argumento que Jesus discutia com os saduceus, falando que não aceitava a ressurreição, então Abraão, Isaac e Jacó não eram figuras reais, nem literais. Nós já mostramos em aulas passadas aí, que Jesus falou sobre todas essas pessoas que poderiam, hoje em dia, alguém, ele fez questão de frisar nos 4 evangelhos, esses tipos de fatos, principalmente aqueles fatos que haviam dúvidas sobre eles, ele falou categoricamente sobre eles, para mostrar que era a realidade, que era a verdade. Então isso não tem um mínimo de lógica, né? Cresce com força a impressão de que o nosso Senhor Jesus Cristo entendia as histórias da Bíblia, de um modo natural, que seu ensino deve ser tomado literalmente. Claro, tudo é literal. Quando ele fala da rainha de Sabá, é isso mesmo. Quando ele fala assim como Jonas esteve 3 dias no peixe, no grande peixe, é aquilo mesmo. Segundo a teoria deles, é possível que Jesus soubesse que havia erro nas Escrituras, mas adaptou o seu ensino às opiniões pré-científicas do seu tempo. Claro que não aconteceria isso nunca. Jesus jamais ia hesitar em refutar aspectos errados que tivessem nas Escrituras. Claro que ele, como o verbo, né, em arquei enrolado, no princípio era a palavra, era o verbo, nem à toa que ele é a palavra, que ele é o verbo, né? Ele evidentemente não aceitaria isso. Se Jesus sabia que a Escritura continha erro humano e não deu a conhecer esse fato aos seus seguidores, então ele era um falsário também, né? Teoria número 3 desse pessoal tresloucado. Como parte do esvaziamento de si próprio, que é a quinosis, é possível que Jesus também se esvaziasse do conhecimento de que as Escrituras contêm erros e tornou-se produto do seu condicionamento. E essa falácia, acho que de todas elas, é a mais fácil de combater, né? A quinosis, que fala lá no livro de Paulo, que ele esvaziou-se de si mesmo, né? Ela, sem sombra de dúvida, a mais bela história de amor do tempo e da eternidade. A Escritura diz que quando Jesus Cristo deixou o céu para fazer tornar-se homem, ele abriu mão de sua riqueza, da sua glória, dos poderes, prerrogativas, do seu perfeito e ininterrupto relacionamento com o Pai, ao tomar sobre si nossos pecados.
Então, claro que as suas palavras deixam claro que essa autolimitação que ele tinha não incluía concessão ao erro. Ele que quis, não foi imposição da Trindade. Ele diz, eu irei, lá nos textos paulinos, né? Quando falou, quem vai lá pagar o pecado, foi eu irei. Então, é claro que essa verdade e autoridade completa para seus ensinos. Mas, disse, inclusive, ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Teoria número 4. As opiniões que Jesus expressou, incluindo seu ponto de vista sobre a Escritura, realmente pertencem aos autores dos evangelhos, mais do que a Jesus. E olha, isso não tem cabimento algum. Quer dizer que Mateus, que escreveu o seu evangelho, né, era um coletor de impostos, tinha um certo grau de uma coisinha, sabia de alguma coisa. Já o Marcos, que era o sobrinho de Barnabé que escreveu, Lucas copiou dele, Mateus também copiou grande parte dos escritos de Marcos, João escreveu o seu muito tempo depois, mais daquilo que tinha ficado guardado em sua memória. É modo convincente que de cara se sabe que o autor ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Se nós não partimos dessa premissa, nós estamos indo por fim da hermenêutica. Não existe hermenêutica. Hermenêutica só existe a arte de interpretar e ciência de interpretar se o Espírito Santo também fizer como fez no passado. Assim como o Espírito soprou para João escrever em Arqueirologos, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, nós também temos que receber esse sopro para entender aquilo. É uma via de mão dupla, não é isso? A consequência lógica de negar a autenticidade da doutrina de Jesus acerca das Escrituras, que permeia todos os nossos canais de informação a respeito dele, leva o indivíduo a tal pessimismo concernente a qualquer conhecimento histórico a respeito de Jesus de Nazaré. Opinião completamente inaceitável em bases críticas, né? A originalidade com a qual o Antigo Testamento é interpretado com respeito à pessoa e à obra de Jesus é por demais coerente e impressionante para ser secundária. Isaías profetizando 700 anos antes de Cristo fala daquilo que ia acontecer, o Messias, o servo sofredor. Isso é claro que é literal. O ensino de Jesus sobre a autoridade das Escrituras permeia todo o seu ministério. Teoria número 5. Visto que a inerrância é reivindicada apenas para os autógrafos, os escritos originais, né? E nenhum deles existe, então a inerrância é uma discussão acadêmica. Mas não tem cabimento algum, né? Nós temos mais de 5.000 cópias de manuscritos gregos, fora lecionários, pedacinhos, né? Textos, pequenos testículos, fora a escrita patrística dos pais, antinicenos, pós-nicenos. Nós temos uma gama muito grande de comprovantes, de meios para autenticar isso, as leituras variantes, acerca das quais não resta nenhuma dúvida entre os críticos textuais do Novo Testamento, não afetam nenhuma questão essencial do fato histórico da fé e das práticas cristãs. Essas variantezinhas aí da corrigida para atualizada, para King James, isso não afeta a doutrina em si, a didáscalos, né? O fundamento, o pilar. Teoria número 6. A inerrância deveria ser reivindicada para os evangelhos, mas não para toda a Bíblia. Olha bem, isto é, a Bíblia é infalível com vista às questões de fé e prática, mas ela tem erros, incidentais, quando falar de fatos históricos. Essa é a história do Fuller, né? Lá do Seminário Teológico de Fuller, isso não tem cabimento algum, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é. Então, em 2 Timóteo, de fato, ensina que a finalidade primária da Escritura é ensinar aos homens a verdade espiritual. Por certo, esse versículo, então, não foi escrito com a intenção de ser usado como um bisturi crítico para dividir entre o que é inerente e o que não é. Claro que não foi usado. Eles pinçam textos e já dizem as regras da hermenêutica. Um texto fora do contexto gera um pretexto. Nós vamos ver isso depois para frente. Então, a Bíblia afirma que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus soprados, ferômenoi, pelo Espírito Santo. Então, é claro que foi uma revelação e que ela é toda a palavra de Deus. Ela contém, não, ela é a palavra de Deus, né? Objeção número 7. A teoria 7 é a seguinte: a questão importante é ter um Cristo que salva e não se apegar a uma escritura inerrante. Aqui eles procuram subestimar, né? Não, larga de lado esse negócio de questão de erro aí. Tem mesmo, mas vamos deixar para um lado. O importante é a cristologia, né? É a obra salvífica de Cristo, é o que ele veio fazer, o ministério dele, pagar o pecado e salvar a humanidade.
A única alternativa que nos deixa com nossa cristologia intacta é que Jesus sabia que a Bíblia é inerrante e que o seu conhecimento era correto. Essa que é a verdade, né? Teoria número 8. Algumas passagens bíblicas aparecem contradizer-se ou ser contraditadas pela ciência moderna. Negativo. Cada vez que eles acham uma dessa, depois dão com os burros na água na frente. Veja o caso da história de Belsazar, né? Muito se discutiu, não havia referência nenhuma na Nabonídeo, ninguém achava, ninguém cria. Belsazar era filho de Nabucodonosor, quando ele era neto, né, ele era filho de Nabonídeo. Nabonídeo era genro de Nabucodonosor, depois que Merodach morreu, o cunhado dele, chamado Neriglissar, matou ele depois de 2 anos, reinou 4, e depois então o cargo ficou vazio, que se mataram, e o Neriglissar e a amante dele, e o cargo ficou vazio, então assumiu Nabonídeo, que era o genro de Nabucodonosor, e ele tinha um filho chamado Belsazar. Isso veio ser descoberto tempos recentes aqui no nosso século. Até então se depreciava a Bíblia Sagrada, que diz que o Belsazar era filho de Nabucodonosor, quando na verdade era neto. Então, o que se discute ontem, que era que não tinha fundamento, hoje é constatado e eles têm que quedar-se e confrontados são saber que na verdade a Bíblia é a palavra de Deus. E mais cedo ou mais tarde vão descobrir dados e fundamentos para comprovar que ela estava certa. Prova última agora, a última teoria deles. Prova-se a inerrância mediante um argumento circular. Os inerrantistas partem do pressuposto que a Bíblia é infalível e passam a mostrar, baseado no testemunho da própria Bíblia, que tanto Jesus como os escritores consideraram a Bíblia infalível, daí conclui que ela é infalível. Eles estão dizendo que assim, a explicação, os fatos, as provas para mostrar que tem inerrância, é da própria Bíblia que já é inerrante, então não aceita. Olha bem, a Bíblia é um documento basicamente confiável e digno de crédito. A base desse documento confiável, suficiente para crer, e que forneceu provas suficientes para fundamentar a reivindicação da inerrância. Jesus Cristo, sendo filho de Deus, é autoridade inteiramente digna de confiança. Jesus Cristo ensina que a Bíblia é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é completamente digna de confiança, porque Deus é perfeitamente digno de confiança. A base da autoridade de Jesus Cristo, a igreja crê que a Bíblia deve ser totalmente digna de confiança. Então nós temos aí uma conclusão fácil para tirar. Quando afirmamos que a palavra de Deus não contém erro, devemos entender essa declaração do mesmo modo que entenderíamos a declaração de que um relatório ou uma análise especial são exatos e sem erros. É importante distinguir, às vezes, níveis de precisão, né? Você fala, Estados Unidos tem hoje 300 milhões de habitantes. Não é verdadeiramente que tem 300. Tem 301 e 250, né? Então tem alguns princípios específicos de interpretação que inclui o seguinte: muitas vezes os números não são dados aproximados, ninguém ficou contando, né? Que eram 600 e 1.750 israelitas, né? Pode ser aproximado. Os discursos e citações podem ser parafraseados em vez de reproduzidos textualmente. O mundo pode ser descrito em termos fenomenológicos, como os eventos parecem aos observadores. Por exemplo, Sol detente de Gibeão, né? Sol não roda, quem roda é a Terra. Mas aparentemente você vê o Sol rodando. Os discursos feitos por homens ou por Satanás estão registrados com exatidão sem que isso signifique que era correto o que eles afirmaram. Às vezes o escritor usou fontes para alcançar seu objetivo sem implicar a afirmação divina de tudo mais que essa fonte havia dito. Então fica bastante fácil de entender isso, né? Que a hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. E que essas refutações mostrando que tem errância, todas elas caem facilmente. É um edifício construído na areia, que se desmorona com a primeira ventania que tiver. A Bíblia, resumindo, na hermenêutica, ela é a palavra de Deus, ela não contém. E para ter esse discernimento sobre ela, é preciso receber, do mesmo modo que o autor escreveu, recebendo o sopro, o feromenói, nós, hermeneutas, temos que receber também esse sopro do Espírito Santo, que ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ficamos por aqui, a paz e a graça. Tchau, tchau.